Nós estamos falando nesse mês a respeito do êxodo de Israel, né, a questão ali da libertação, mas durante a semana orando, me consagrando, eu senti que deveria trazer uma mensagem mais direcionada aos pais mesmo, né? Eu tenho até uma mensagem intitulada Pais Convertidos aos Seus Filhos, né? Mas eu observei lá que não faz muito tempo que eu preguei já essa mensagem, se não me engano, no final do ano passado, e então peguei aqui e repreparei uma outra mensagem mais direcionada aos pais. Então quero convidar vocês a lerem comigo o texto de Neemias. Neemias, capítulo 4, vamos ler 2 versículos, os versículos 13 e também o versículo 14 de Neemias. Neemias, capítulo 4, versículos 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém, queridos? Então, baseado nesse texto de Neemias, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é: proteja a sua família. Amém? Então nós vamos falar sobre isso. Proteja a sua família. Nós sabemos que uma das funções do homem da casa, uma das funções do pai de família é também proteger a sua família. Essa é a nossa função, ou pelo menos uma das nossas funções. E o que nós vemos hoje nas famílias são pessoas crescendo sem a figura paterna, né? Nós conhecemos muitas pessoas que conheceram, ou melhor, cresceram, né, sem conhecer os seus pais, né? Os seus pais os geraram e simplesmente os abandonaram, ou são pais extremamente distantes, e isso afeta diretamente as famílias, afeta diretamente os filhos. Inclusive, eu quero aqui abrir um parênteses, e eu quero dizer para vocês que quando um pedófilo, por exemplo, quando um abusador, ele olha para uma criança, para ele se aproximar ou não dessa criança, depende do que ele observar ao redor dessa criança. Se ele observar um pai, que é uma figura protetora, que é uma figura de alguém que pode ser uma ameaça para ele, dificilmente ele vai se aproximar dessa criança. Mas se ele observar uma criança vulnerável, sem essa figura paterna, sem alguém que possa ser uma ameaça para ele, esse pedófilo, ele pode sim se aproximar e abordar essa criança. Então, uma das nossas, digamos assim, responsabilidades como pais, como homens de família, é proteger a nossa família. Se você observou o texto aqui, você vê Neemias colocando o povo em famílias e dizendo para os pais: ei, protejam, lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas vossas esposas e pelas vossas casas. Então, o que estava acontecendo aqui para você entender? O povo de Israel estava num processo de restauração dos muros de Jerusalém. Eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, depois de 70 anos que esses muros estavam em ruínas, né? E os inimigos ali dos judeus não queriam que eles reedificassem a cidade e os muros. Então eles estavam ameaçando o povo judeu. E então Neemias distribui esse povo em famílias. Cada um deveria ficar responsável por reconstruir o muro diante da sua casa. E eles deveriam ter, digamos assim, simbolicamente, uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. E Neemias diz: vocês devem lutar. Lutar por quem? Pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas esposas e pelas vossas casas. Ou seja, proteja a sua família. E trazendo isso para o nosso contexto, então, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Falar sobre família. Essa é uma das áreas que eu mais gosto
de ministrar, e eu posso dizer aqui para vocês que eu tenho uma família abençoada, né? Eu tenho um casamento abençoado, e como a minha esposa disse aqui, apesar da minha família não ser perfeita, é abençoada, né? Então, se eu voltasse quase 25 anos atrás, com certeza eu casaria de novo com a Marla, porque o meu casamento e a minha família têm valido a pena. Porém, eu venho de uma família que teve vários problemas também, irmãos, né? Por exemplo, eu não sou um pastor com pedigree, né? Nós conhecemos aí pastores que têm pedigree, né? O cara fala, meu bisavô foi pastor, meu avô foi pastor, meu pai foi pastor e eu sou pastor. Então o cara já tem pedigree de pastor. Não, na verdade eu fui o primeiro da minha casa a se converter. É claro que a gente tinha ali uma origem por parte de pai luterana, mas na minha casa quem teve ali um encontro com Deus em primeiro lugar fui eu aos 17 anos. E Deus me abençoou, aos poucos foi abençoando toda a casa também, toda a família veio a ser restaurada. Mas nós tínhamos problemas, né? Na nossa família existia alcoolismo, vícios, imoralidades, brigas, a gente era muito briguento, né? Eu e os meus irmãos, e até mesmo ocultismo havia ali na minha família. E quando eu me converti, eu percebi que a minha família sofria o que toda a família sofre. Ou seja, toda a família é alvo de ataques do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. No próprio livro de Gênesis, nós vemos a atuação do diabo já na primeira família criada por Deus sobre a face da terra, né, a família de Adão e Eva. Nós vemos ali que o primeiro homicídio da história da humanidade aconteceu entre os filhos da primeira família. Então Caim, filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel. Então aqui nós vemos que o diabo, ele não perde tempo e ele tem como um dos seus maiores objetivos destruir as famílias da terra. Então é uma guerra por famílias, né? Nós temos aprendido que o avivamento virá pelas famílias. Cremos no cumprimento da palavra do profeta Malaquias, que fecha o Antigo Testamento, quando ele diz que Deus enviaria o profeta Elias, e ele seria ali o responsável por converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Mas nós vemos o que? Uma guerra pelas famílias, um ataque do diabo contra as famílias. E Deus, por outro lado, ele promete, através da promessa ali do nosso pai Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, amém? Então nós temos que crer nisso, que Deus vai cumprir a sua palavra e trazer um avivamento através das famílias. Mas quando você olha para o mundo secular, por exemplo, vamos pensar na televisão, né? Você liga a televisão e o que você vê? Você vê o diabo agindo contra as famílias, não é verdade? Toda a mídia, por exemplo, ela é compactuada para destruir as famílias. Eu me lembro que alguns anos atrás eu ouvi uma frase da falecida Dercy Gonçalves, né? Então não vem coisa boa, você sabe, né? Então ela dizia assim, que mulher casada é igual chuchu, dá todo ano, mas não tem gosto nenhum. Então isso era uma frase da falecida Dercy Gonçalves, e todo mundo achava maravilhoso esse tipo de coisa, né? Mal sabe ela que as pesquisas mostram que, na verdade, os casais crentes, cristãos, e que têm aí um casamento longínquo, eles têm muito mais satisfação sexual do que as pessoas do mundo. Você sabia disso? É verdade, tá? Então, claro, não quer dizer que tudo é perfeito na nossa vida sexual, né, irmãos? Enfim, mas de qualquer maneira, as pesquisas comprovam isso. Então, existe uma estrutura satânica para tentar destruir as famílias. Me lembro também de uma frase do Miguel Falabella, né? Então, pessoas que estavam ou estão na mídia, na TV. Então ele disse assim certa vez, que casamento é igual submarino, pode até boiar, mas nasceu para afundar. Então era esse tipo de frase, né? E isso muitas vezes vai entrando na nossa mente, vai virando uma crença, nós passamos muitas vezes a acreditar nessas palavras, e isso vai
determinando o nosso comportamento. Então, irmãos, existe uma estrutura satânica com o objetivo de destruir as famílias. Então, no passado, a sociedade ainda contribuía para que os laços familiares fossem fortalecidos. Agora, hoje, você seguir o rumo da correnteza é fatal para as famílias. Então você não precisa nem temer a Deus, nem ser crente, para saber que a base da sociedade e da igreja é a família. Então se a família vai bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem, a escola vai bem, o trabalho vai bem. Então, por exemplo, se as coisas, elas estão bem dentro de casa, por maiores dificuldades que eu enfrente na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha vida financeira, enfim, as coisas vão ir bem. Por quê? Porque eu estou bem dentro de casa. Agora, se as coisas não estão bem dentro de casa, é difícil trabalhar, não é verdade? É difícil fazer as coisas. Você chega do trabalho, por exemplo, depois de um dia difícil. Se as coisas em casa vão bem, puxa, tudo vai dar certo. Agora, se as coisas em casa vão mal, é extremamente difícil. Se o seu filho, por exemplo, está sofrendo na escola, tendo dificuldades de aprendizado, está sofrendo bullying na escola, mas se ele chega em casa e a casa é um porto seguro, pode ter certeza que as coisas vão melhorar. Mas se ele chega em casa e as coisas não estão bem, então ele vai ter problema sem dúvida nenhuma. Então é isso que Neemias está dizendo: ei, vamos brigar pela nossa família, brigue pelos seus filhos, pelas suas esposas, briguem pelas suas casas, protejam os seus queridos, edifiquem os muros da cidade por eles. Então os muros da cidade representavam proteção. Uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida. E a nossa função como pais, como homens da nossa família, é levantar um muro de proteção ao redor da nossa família. E trazendo isso para as nossas vidas, hoje eu quero compartilhar algumas áreas que nós devemos proteger as nossas famílias. Eu gostaria de falar sobre algumas delas nessa manhã. Mas antes disso, eu quero citar aqui uma frase de um homem chamado H. Jackson Brown Jr. Eu nem sei quem é, mas eu gostei da frase dele. Então ele diz assim, nunca peça desculpas por medidas extremas que tenha tomado em defesa de seus valores, sua saúde ou a segurança da sua família. Amém? Então olha só, nunca peça desculpas por medidas extremas que tenha tomado em defesa de seus valores, sua saúde ou a segurança da sua família. Então Deus hoje está nos chamando para quê? Está nos chamando para proteger as nossas casas, para proteger as nossas famílias. Posso ouvir um amém? Estão conseguindo aí me acompanhar ou não? Então, primeira coisa na qual nós devemos proteger a nossa família, preste atenção, proteja a sua família do diabo. Posso ouvir um amém? Proteja a sua família contra o diabo. Eu não sei o que acontece com muitos crentes, mas às vezes nós perdemos a perspectiva de que o diabo existe, sabia disso? Quero dizer para vocês que o diabo, que os demônios, eles são seres reais. E nós devemos proteger a nossa casa contra o diabo. Então aqui eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quando foi a última vez que você fez, por exemplo, um jejum pela sua família? Uma pergunta que eu faço aí para a igreja nessa manhã. Quando foi a última vez que você abriu mão de comer para jejuar pela sua casa? Então as pessoas jejuam porque querem um trabalho, porque querem um carro, porque querem uma casa. Mas a pergunta é, quando foi a última vez que nós jejuamos pela nossa família? Mas pastor, está tudo bem na minha casa. Pois é, mas nós temos que fazer uma manutenção preventiva também, Como Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, porque ele pensava o seguinte: e se eles pecaram no coração deles contra Deus? Então ele sempre oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Você já fez isso alguma vez? Queridos, eu quero dizer que Jesus disse que existe um tipo de demônio, na verdade uma casta de demônios, que só sai com jejum e oração.
não sai de outra maneira. E muitas coisas que acontecem na nossa casa são demônios. Então nós precisamos guerrear pela nossa família, jejuar pela nossa família, lutar contra o diabo pela nossa casa. Quantas vezes você já jejuou e orou a Deus dizendo: Senhor, eu estou abrindo mão da minha comida, daquilo que eu gosto, para repreender o diabo no meu casamento, na vida dos meus filhos, na vida dos meus pais. Eu quero ver toda a minha família aos pés do Senhor. Eu estou erguendo aqui um muro de proteção ao redor da minha casa. Eu declaro que não verei meu filho desviado, jamais verei meu casamento destruído. Eu quero ver a restauração completa da minha casa. Então eu vou ficar 6, 7, 10 horas, um dia inteiro, 2 dias, sei lá, sem comer, para declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já fez isso, irmãos? Ou há quanto tempo você não faz isso? Ouça o que eu vou dizer. Existe um poder secreto na oração e no jejum. E não é fazer uma vez na vida. A batalha é constante. Eu repito, Jesus disse que existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Mas aí talvez você pense assim: mas pastor, quando eu fico sem comer, a minha cabeça dói, pastor. A pergunta é: vale a pena essa dorzinha de cabeça ou não? Será que vale a pena uma dor de cabeça pela bênção que eu quero? Então hoje eu quero incentivar você que é pai, que está aqui, que Deus trouxe aqui, quero incentivar você a consagrar pelo menos um jejum uma vez por semana, pela sua casa, pela sua família. Mas pastor, quando eu fico sem comer me dá uma moleza, minha vista escurece. Irmão, isso é psicológico, tá? Isso é só falta de hábito. Começa a se habituar a fazer jejum e você vai ver que isso para de acontecer. Inclusive, quero dizer que tem muito crente que podia ficar dias e dias sem comer, que olha, ia fazer um bem para você, né? Que tem cara que tem lipídio pra caramba para queimar, né? Inclusive, quero dizer que o ser humano ele aguenta 40 dias sem comer, tá? 40 dias você aguenta tranquilamente sem comer. Tá? Tranquilamente não, né? Mas pelo menos aguenta, né? Então nós precisamos nos esforçar e guerrear pela nossa família. Como Deus disse para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. Então, queridos, uma família de sucesso, filhos abençoados, casamento bem-sucedido, não cai do céu. Se nós quisermos uma casa abençoada, nós temos que buscar isso, teremos que proteger os nossos queridos. E o primeiro ponto é: proteja a sua família contra o diabo, porque o nosso maior esforço e a nossa maior luta é uma luta espiritual. Então é necessário orar para vencer o diabo, é necessário jejuar para vencer o diabo, é necessário buscar a palavra para vencer o diabo. Então ore, jejue, busque, tenha um culto familiar, por exemplo, tirar alguns minutos para abrir a Bíblia, orar, ler juntos, falar com Deus, enfim, né? Então já falei aqui, fiz isso com meu filho, faço isso com a minha filha também, de todo dia antes de dormir, ler para ela, né? Atualmente, nesse momento atual, estou lendo um livro ali de criança, mas eu já contei todas as histórias da Bíblia para ela, todas, literalmente todas, ela sabe todas, né? Porque toda noite, antes de dormir, nós ali conversamos e estamos juntos, e eu conto no mínimo aí umas 4 histórias bíblicas para ela, né? Então, isso nós fazemos com regularidade, e nós precisamos estar então inculcando nos nossos filhos também a palavra de Deus. Por exemplo, olha só, Efésios, capítulo 6, versículo 12, coloque lá para mim, o que esse texto vai dizer? Vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra quem? Contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Lá na época de Neemias, a luta deles era contra pessoas, inimigos, né, que representavam os nossos inimigos espirituais. Agora, hoje, a nossa luta é contra seres espirituais.
e famílias estão brigando entre si, lutando contra a carne e sangue, e esquecem, perdem a perspectiva de que o diabo existe. Eu quero dizer que o diabo adora isso, irmãos, quando nós perdemos a perspectiva de que ele existe, porque ele fica ali quietinho, rindo da nossa cara, jogando um contra o outro, né? E aí nós vamos perdendo muito, porque nós não temos noção do que está acontecendo espiritualmente nas nossas casas. Então eu quero dizer para vocês que tem briga em casa que é demônio, sabia disso? Tem muita coisa que é espiritual, né? Então nós temos que aprender a fazer o quê? Guerra espiritual, proteger nossa família contra o diabo. Quando eu entendi isso, eu tinha 18 anos, né? Fui batizado com o Espírito Santo, entendi essa questão da autoridade que Jesus nos dá espiritualmente, tive um entendimento de guerra espiritual, e eu comecei a fazer guerra pela minha casa. Comecei a fazer guerra, então todos os dias entrava no meu quarto, dobrava o meu joelho, depois levantava, guerreava. Eu sempre digo aqui que eu gostava de ficar sozinho, às vezes, na casa dos meus pais, né? Então, às vezes, quando eu estava lá sozinho, eu aproveitava, porque eu entrava nos cômodos, eu guerreava, eu orava, eu ia batalhando espiritualmente, e aos poucos as coisas foram mudando. Então, eu tenho certeza que a minha família foi restaurada também através da guerra espiritual. Então, esse é o primeiro ponto da mensagem dessa manhã. Proteja a sua família contra o diabo. Posso ouvir um amém? Então, primeira coisa, não perca a perspectiva de que o diabo é uma pessoa real. Segunda coisa aqui que eu quero trazer para vocês é a seguinte: nós precisamos proteger a nossa família contra o excesso de entretenimento, irmãos. Isso aqui também é algo muito sério, né? Nós temos que ser sinceros, vamos ser sinceros. É muito entretenimento, é muita internet, é ou não é? É muita televisão, é muito videogame, é muito celular. E olha, vamos ser sinceros, pais, é muito bom quando os nossos filhos estão quietinhos, né? Nos deixando fazer o que nós queremos. E aí quando você liga ali a televisão, o YouTube, dá um celular na mão deles, eles acabam ficando quietinhos e a gente consegue fazer tudo o que nós queremos, né? Porém, isso pode ser extremamente destrutivo para as nossas famílias, né? Claro que eu não vou negar que às vezes é necessário, né? Eu mesmo, em um outro momento, acabo fazendo isso para poder ter um tempo ali, por exemplo, quando tem pessoas ali na nossa casa, que nós precisamos conversar, a gente fala, ó, agora você vai assistir um pouco aqui, vai ficar aí, mas o excesso é muito grande, irmãos, né? Os nossos filhos passam muito tempo na frente da TV, do celular, do videogame, né? E muitas vezes, eu repito, nós gostamos porque nós temos sossego. Se você desligar essas coisas, o que vai acontecer? Vai ser umas 60 vezes durante o dia, pai, mãe, né? E tal, e é uma bagunça, e é verdade. E nós gostamos muitas vezes que eles fiquem quietos ali na deles, nós achamos maravilhoso, porque como eu disse, nós temos aí um tempo para nós, para fazer aquilo que nós gostamos. Agora ouçam, cuidado com o excesso de entretenimento. Hoje vocês sabem, né, existem casas de recuperação para viciados em games, né? Existem casas de recuperação para viciados em internet, inclusive, se não me engano, foi na China. Uma vez eu fiz uma palestra sobre dependência tecnológica, né? Nem se fala mais sobre isso, né? Foi quando assim a internet deu aquele boom, né, dos smartphones, enfim, e pessoas já morreram jogando videogame, irmãos. Se não me engano, lá na China, 2 rapazes já morreram jogando videogame, porque eles emendaram assim uns 2 dias sem parar, né? Jogando, e o cara travou, uma hora ele morreu, né? Então vejam que o vício é muito grande, né? E aí se você tira essas coisas da mão dos seus filhos, né, eles ficam com crise de abstinência, eles parecem um viciado em drogas, essa é que é a verdade, né? Talvez você seja uma pessoa assim também, porque o que nós temos hoje, na maioria das famílias, são filhos digitalmente distantes, sendo criados por pais digitalmente distantes, é ou não é? Então nós vemos essa realidade, que nós precisamos proteger a nossa família do excesso de entretenimento. Eu me lembro com o Daniel, que todo dia, irmãos, todo dia eu tinha que jogar bola com ele, né? Me cansava, eu tinha que fazer algumas regras, porque ele tinha que ser goleiro, às vezes eu tinha que chutar a bola, assim. Então tem uma porta grande entre a sala e a cozinha, ali era o gol.
E aí eu tinha que ficar o dia inteiro ali com ele, ali, o dia inteiro que eu digo o tempo que a gente estava junto, né? E aí eu tive que estabelecer uma regra. Eu falei assim, não, são 10 gols. Se eu fizer 10 gols, acabou a brincadeira. Só que você tem uma vantagem. Se você defender 3 chutes meus sequencialmente, você ganha um ponto. Então, digamos assim, eu fiz 3 gols até agora. Ele defendeu 3, cai para 2. Ele defendeu mais 3, cai para 1. Então, vai depender de você se a brincadeira vai demorar ou não. Se você levar 10 gols de cara, acabou a brincadeira. Se você conseguir ir defendendo, a brincadeira se estende. Cara, ele fazia de tudo para defender, né? Então, a gente jogou bola. Eu lembro que eu tinha que jogar rugby às vezes com ele, né? Por quê? Meus irmãos moram na Nova Zelândia, lá o esporte principal é rugby, né? Então lá em casa tem boné de rugby, tem às vezes bandeira de time de rugby, tem bola de rugby, né? Porque é presente que a gente vai ganhando deles, né? Aí tinha que ficar jogando rugby, porque eu nem sei jogar, né? Bolinha de gude, tem criança hoje que nem sabe o que é bolinha de gude, irmão. Tinha que jogar com ele. Atirar com cetra, com estilingue. Na verdade, dá um estilingue, fala assim, ó, sabe o que é uma cetra para uma criança hoje? Eu acho que tem alguns de vocês que não sabem o que é. Essa que é a verdade. Então jogava jogo de tabuleiro, Uno, xadrez, colecionava figurinha do campeonato brasileiro, né? Aí tinha que ir para o shopping para trocar, todo dia apostando corrida, eu tinha que lutar judô, muay thai, jiu-jitsu, né? Tinha que fazer essas coisas, né? E claro, jogava um videogame também. Nós tínhamos o nosso tempo para isso, mas foi um tempo assim muito precioso que eu tive com meu filho nisso, né? Inclusive, esses dias ele falou, pai, vamos para a praia surfar. Falei, bora. Estava com vontade de ficar dormindo até mais tarde naquele sábado, mas bora, vamos surfar, né? Fui lá dar aula lá em Matinhos, né, irmãos, assim, para os surfistas de lá. E aí o que aconteceu, né? Com a minha filha a mesma coisa, né? Então, além de leitura, às vezes eu tenho que lutar com ela também, porque ela gosta também de lutar, de bater em mim, né? Então, nessa hora eu deixo ela bater, brincar com ela de várias coisas. Jogos de tabuleiro é muito bom, jogos de carta, porque isso vai desenvolvendo algumas áreas da vida da criança que são importantes. Então, por que nós temos hoje as crianças todas praticamente sendo diagnosticadas com TDAH? Claro, elas recebem muito estímulo, sem nenhum esforço, que é o que a tecnologia faz, te dá um estímulo tremendo, sem nenhum esforço. Você acha que essa criança vai ter concentração de sentar numa sala de aula e ficar ouvindo um professor falar sobre a história do Brasil, por exemplo? A criança não está nem aí, cara, entendeu? Enfim, já tem toda aquela energia, né? Fala, isso aqui é chato, né? Então é muito mais fácil dar uma Ritalina para a criança, né? Dopar a criança para que ela fique ali dopada e não atrapalhe a aula, né? E aí o professor finge que está tudo bem, né? Então essa é a realidade das nossas crianças hoje, né? São crianças viciadas em eletrônicos, né? Então eu lembro quando meu filho era criança, ele não é um super jogador, mas ele era o melhor da sala, né? Ele dizia, eu sou o melhor da sala, pelo menos, para jogar bola, né? Por quê? Porque ele jogava comigo. Agora, eu já brinquei com algumas crianças, cara, que elas não sabem chutar uma bola, elas não têm coordenação motora para chutar uma bola, irmãos. Agora, dá um PES ali, né, um jogo de videogame na mão delas, elas são ótimas. Eu lembro que um dia, isso em 2010, fui pregar em Telêmaco Borba, num retiro. Hoje é a comunidade Alcance lá de Telêmaco Borba, antigamente era Efraim, né? Fomos lá num retiro, numa chácara, daqui a pouco chegam uns meninos lá com computador, com pés, ficaram o retiro inteiro jogando videogame, cara. Tinha lago para pescar, tinha campo para correr, tinha gincana, né? Assim, tinha muita coisa ali para fazer, mas eles ficaram em 2010 jogando no tempo livre PES o tempo todo. Né? Me lembro de um pastor que falou que um dia ele estava em Fortaleza com a filha dele. Hotel à beira-mar, piscina, tudo do bom e do melhor, fez um investimento para levar a família para Fortaleza, daqui a pouco a filha dele bicuda. O que foi, filha? O que você está bicuda? Eu não consigo falar com a minha migs, a menina falou, né? Porque estava sem internet, né? Isso já faz alguns anos, né? E ela não conseguia falar com a amiguinha dela. Ele falou, cara, eu virei o incrível Hulk. Não acreditei. Paguei a viagem, estamos no hotel à beira-mar, piscina, tudo do bom e do melhor, e a minha filha está chateada porque não consegue falar com a sua migs. Então hoje, existem crianças que não interagem, não conversam,
somente por celular, eletrônico, né? Você vai falar, a criança parece que não sabe a tua língua, né? Em casa as pessoas às vezes conversam pela internet, né? Eu lembro na faculdade de uma menina que falava, quando eu vou chamar minha irmã em casa, eu uso a internet para chamá-la. Eu falei, não acredito, né? Na mesma casa. E eu quero dizer mais, irmãos, hoje é comprovado em algumas pesquisas que, por exemplo, meninas que perdem a virgindade mais cedo, são meninas assim que os pais deixam elas livres, né? Então elas não fazem, por exemplo, nem a refeição junto com a família em geral, né? Toda hora na internet, né? Então isso contribui para que essa menina perca a virgindade mais cedo. Agora as meninas que têm um feedback com o pai, com a família, né, que sentam, que fazem pelo menos uma refeição juntos, elas têm a tendência de perder a virgindade mais tarde. Como a minha esposa falou aqui, tem um psicólogo cristão chamado Kevin Leman, ele tem um livro intitulado Seja o Pai que a Sua Filha Precisa. E ele diz nesse livro que se você, pai, não ouvir esse elogio que a minha esposa falou da sua filha, se a sua filha um dia não chegar para você e disser assim, pai, quando eu casar, eu quero casar com um homem igual a você, ele diz assim, então você foi um fracasso como pai. Esse é o elogio que todo pai de menina deveria receber. Pai, eu quero casar com um homem como você. Amém? Então cuidado com o excesso de entretenimento. O que seus filhos veem na TV, na internet. Certa vez eu me deparei com a notícia de uma menina de 15 anos. E essa menina de 15 anos, ela tinha mais de 200 mil reais na poupança dela. Sabe por quê? Porque ela vendia o corpo pela internet, né? E os pais viajaram num carnaval e deixaram a menina em casa. Quando eles chegaram um pouco antes da hora, pegaram a filha com 8 homens na cama. Ela havia leiloado o corpo. Sabe por quê? Porque os pais estavam respeitando a privacidade da filha, né? Não, ela tem que ter a privacidade dela, deixa ela ver o que ela quiser. Não pode ser assim, não, irmãos. Tem que ter prestação de contas. Nós como pais, nós como homens da casa, nós temos que saber o que os nossos filhos veem, com quem eles interagem, o que eles fazem, e nós temos que protegê-los do excesso de entretenimento. Então cuidado com o excesso, né? Muitos dos divórcios hoje, dos adultérios, eles são online, né? Então pelo menos eles começam na internet, né? Enfim, nós sabemos disso, né? Geralmente é uma mensagem, geralmente é uma curtida, e ali começa um relacionamento virtual e que acaba prejudicando também muitas famílias, amém? Então primeira coisa, proteja a sua família contra o diabo. Ore, jejue, busque a Deus pela sua família, erga um muro de proteção ao redor da sua casa. Segunda coisa, proteja a sua família do excesso de entretenimento, amém? Terceira coisa, proteja a sua família da dívida e da maldição. Isso aqui também é muito importante. Para quem não sabe, né, e está chegando agora, ou nunca nos ouviu falar sobre isso, aqui na comunidade, nós temos como a nossa teologia financeira, a teologia da mordomia cristã, que difere da teologia da prosperidade e difere também da teologia da pobreza. Então, o que é a teologia da prosperidade? É aquela teologia que diz que enriquecer é um direito do cristão, né? Então, você tem o direito de enriquecer. E a teologia da pobreza diz que a pobreza é uma virtude do cristão. Então, se o cristão é pobre, isso faz dele mais espiritual. A teologia da mordomia cristã, para mim, é a mais bíblica de todas. Por quê? Porque ela diz o seguinte, independente do que você tem, se é muito ou se é pouco, né, você tem que entender que nada é teu, tudo é de Deus. E se tudo é de Deus, você deve administrar aquilo que é de Deus da maneira de Deus. E se você administrar da maneira de Deus, é claro que a tendência é que você prospere, porque a Bíblia fala exatamente de prosperidade também. Se você obedece, como foi lido aqui, por exemplo, só um dos textos que falam sobre isso, se você honrar a Deus com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, a consequência então encherão de trigo os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, não é verdade? Então nós vemos uma consequência de você administrar aquilo que Deus colocou na tua mão, que não é teu, da maneira de Deus, irmãos, amém? Então, por exemplo, uma das parábolas que comprovam isso é a parábola dos talentos, onde o Senhor, que representa Jesus, deu para um dos seus servos 5 talentos,
para outro 3 ou 2, não me lembro bem, e para outro 1. E ele saiu de viagem, e ele disse: negociai até que eu volte, e quando ele voltou, ele prestou contas com os seus servos. Então a teologia da mordomia cristã diz que nós vamos prestar contas de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E aquele que tinha recebido 5 talentos, e eu quero dizer para vocês que 1 talento é equivalente a 6.000 denários, ou era, né, na época de Jesus. 6.000 denários eram 6.000 dias de trabalho, tá? Porque 1 denário era o salário de um trabalhador braçal naquela época de Jesus. Então 1 talento, 6.000 denários. Então era muita grana o que esses caras receberam. E o primeiro deles multiplicou. 5 talentos, ganhou mais 5, devolveu 10 para o Senhor. O que recebera 2, multiplicou, devolveu 4 para o Senhor. E o que recebeu 1, devolveu 1 só, não multiplicou, enterrou na terra. Ele foi criticado pelo Senhor. Os 2 primeiros foram elogiados pelo Senhor, porque administraram bem, e o último foi criticado porque administrou mal. Então, queridos, nós precisamos entender que tudo que Deus coloca na nossa mão é dele, e nós precisamos administrar da maneira dele. Eu quero dizer que uma parte daquilo que Deus coloca nas suas mãos não é teu. Você sabia disso ou não? Por exemplo, você recebe ali o seu salário, você recebe, sei lá, o seu prolabore, entra dinheiro ali na sua empresa. Uma parte disso que você recebe não é teu. Uma parte é semente. E semente você não come, semente você investe, não é verdade? Semente você planta, semente você semeia para que você venha colher mais. Tanto que Paulo ele faz o comparativo de dinheiro com semente, né? Ele diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia muito, muito também ceifará. E ele diz que Deus é um Deus que dá semente ao que semeia. Então Deus ele vai dar semente a você, se você semear. Então, trazendo isso para o contexto da mensagem, nós temos que proteger a nossa família da dívida e da maldição. E quando nós não pegamos a semente que Deus nos deu e não plantamos, nós estamos debaixo de maldição. É isso que a Bíblia diz, não é verdade? Vai lá para Malaquias 3:10, por exemplo, você vai ver, né? Deus, ele pega pesado ali com o povo de Israel, naquela época, pelo fato deles não estarem devolvendo ao Senhor ou semeando aquilo que eles deveriam semear, né? E Deus diz que eles estavam debaixo de maldição por esse motivo. Então, querido, você deve semear o que é de Deus e você deve administrar muito bem a parte que fica com você também. Porque hoje muitas famílias estão sofrendo por quê? Porque os pais não são responsáveis financeiramente, não é verdade? E, cara, nenhuma família, quem é que gosta de sofrer financeiramente, né? É horrível. Até tem uma frase que diz que quando as dívidas entram por uma porta numa família, o amor sai pela outra, né? E por um lado é verdade, né? Não que seja assim em 100% dos casos, mas é muito difícil você manter um casamento e uma família numa família que está sempre quebrada, endividada. E às vezes nós estamos quebrados por quê? Por má administração, né? Eu até me lembro, já citei isso aqui um dia conversando com o Carlos Magno, irmão da Diaconisa e da Rose, né, que foi até, acho que ele foi presidente do Conselho de Contabilidade, né, não sei se ele é ainda, não, né? Também ele coordenou, né, por um bom tempo ali o curso de contabilidade ali da PUC, e ele disse assim, ó, quando você está, por exemplo, num shopping, você quer comprar algo, então você tem que fazer 4 perguntas. Primeiro, eu quero esse produto, eu quero esse objeto, quero, beleza. Primeira pergunta, quero. Segundo, eu preciso, né? Não, melhor, segunda, eu mereço. Eu mereço, eu trabalhei, eu me esforcei, então eu mereço. Beleza, respondeu a segunda, mereço. Terceira, eu preciso, né? Aqui que muitas pessoas acabam tendo problemas, né? Porque às vezes você não precisa daquilo, né? E você está comprando simplesmente por consumismo, né? E eu já ouvi falar de pessoas que compram coisas e aquilo fica fechado na casa da pessoa. A pessoa nem chega a dar o trabalho de abrir, comprou só por comprar, né? Enfim. E quarta coisa, eu posso, né? Que a quarta pergunta, eu posso. Tem pessoas que não podem, né? Mas vamos lá, passa no crédito, tem um limite aqui, pá, né? E vai indo. Quando você vê, a conta chega, né? E aí você está passando por dificuldades financeiras, por quê? Porque você não foi diligente, porque você não foi disciplinado. Isso traz o quê? Maldição, isso traz dificuldades para a sua família. Então proteja a sua família da maldição, proteja a sua família da dívida,
Amém? Entenderam aqui ou não? Então, primeiro, proteja a sua família contra o diabo. Segundo, proteja a sua família do excesso de entretenimento. Terceiro, proteja a sua família da maldição e da dívida. Quarto, proteja a sua família da vergonha, irmãos. Aqui eu vou ser mais rápido, o tempo já avançou um pouquinho. Mas assim, você já pensou na vergonha que seria, por exemplo, se, sei lá, se um de nós aqui caíssemos em adultério, por exemplo, um de nós homens aqui, vergonha que seria para as nossas esposas, para os nossos filhos, para a igreja, por exemplo, né? Então nós precisamos ser diligentes nessa área também, né? Então, por mais que eu tenha defeitos na minha vida, eu sei assim que eu sou herói dos meus filhos, não é verdade? Os filhos olham para nós e eles nos veem como heróis. Agora imagine a frustração, quem já passou aqui por isso, de ter alguém que você julga ser um modelo para você, um herói para você, essa pessoa, sei lá, acaba sendo uma pessoa infiel, uma pessoa traíra, né? Então isso aí destrói muitas famílias também. Então você tem que proteger a sua família da vergonha, você tem que proteger a sua família desse tipo de coisa, irmão, né? E ser diligente, e pensar na sua família, não pensar só no teu umbigo. Inclusive essa semana eu estava ouvindo alguém falar, se não me engano até era o apóstolo Géser, num dos vídeos que eu estava vendo dele, e ele falou do Billy Graham, né? E ele falou que o Billy Graham, ele tinha o hábito, sei lá, ele estava num prédio, se ele fosse pegar um elevador e tivesse uma mulher sozinha ali no elevador, ele não entrava, por exemplo, né? Então, ele era diligente com relação a essas coisas. E trazendo para a nossa vida, nós temos que ser radicais, radicais contra o pecado, para não envergonhar a nossa família, amém? Então nós devemos proteger a nossa família da vergonha, né? Então cuide de você, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, né? Essa história aí de, não, meu cônjuge não pode ter acesso às minhas redes sociais ou ao meu celular, enfim, isso não pode existir, irmãos, num casamento cristão, num casamento de pessoas tementes a Deus, tá? E se você tem algum problema na sua vida, busque ajuda, nós estamos aqui para te ajudar, para que você não faça a sua família passar por essa vergonha. E finalmente, proteja a sua família do inferno, amém? Então você precisa pregar o evangelho para a sua família, irmãos. Saiba, ninguém vai para o céu agarrado no pé do outro, por exemplo, igual a minha esposa pensava, né? Quando ela ouvia o pastor falar do arrebatamento e dizia que a salvação é individual, ela dizia, não, eu vou agarrada no pé do meu pai. Não, ninguém vai. Se Jesus voltar agora, nós vamos ser salvos individualmente. Então nós precisamos pregar o evangelho para a nossa família, né? Então meus filhos, eles aceitaram Jesus criança, né? Por quê? Porque eu preguei o evangelho para eles, né? Eles sabem que existe apenas um caminho para ir para o céu. Eu me lembro da história de um rapaz, que o pai dele teve ali um problema do coração e morreu, né? E o rapaz ficou desesperado, e ele batia no peito do pai e dizia, pai, você não pode morrer, porque eu não falei de Jesus para você. Então nós temos que pregar o evangelho da salvação para a nossa família, e nós precisamos ser testemunhas dentro da nossa casa, amém? Nós não podemos ignorar essa situação. Não pense que uma pessoa que não passou pela cruz, uma pessoa que não confessou Jesus como Senhor da sua vida, vai para o céu. Existe só um caminho. Esse caminho é a fé, é a graça, é o caminho no Senhor Jesus Cristo, amém? E por isso é importante nós sermos crentes dentro de casa, né? Que talvez seja o lugar mais difícil de ser crente, né? Talvez sim, talvez não, né? Mas, por exemplo, se você quer saber se eu sou crente mesmo, se tudo isso aqui que eu prego é verdade ou não, você tem que perguntar para a minha família, não é verdade? Pergunta para a minha esposa, pergunta para o meu filho, pergunta para a minha filha, né? Então, se o que a gente prega aqui a gente vive ou não, né? E pode perguntar mesmo, pode perguntar até os BOs que nós temos. Não tem nada, como eu sempre digo aqui, que precise ser escondido da igreja. Então isso aí é por quê? Porque nós damos testemunho, né? E isso é muito importante. Então se você quer viver a vontade de Deus baseado nesse tema, que é proteja a sua família. Em primeiro lugar, proteja a sua família do diabo. Em segundo lugar, proteja a sua família do excesso de entretenimento.
Terceiro lugar, proteja a sua família da maldição e da dívida. Em quarto lugar, proteja a sua família da vergonha, do adultério. E em quinto lugar, proteja a sua família do inferno. Amém, queridos? Queria deixar isso com vocês, convido você a ficar de pé. Quero chamar aqui o louvor à minha frente, aqui à frente ao altar.